Pai, nós somos gratos pela Tua fidelidade, Senhor. Somos gratos a Deus porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem sido fiel em todo momento de nossas vidas, ó Pai. Talvez nós não tenhamos percebido, não tenhamos presenciado e talvez não tenhamos se deliciado da Tua fidelidade, ó Deus. Mas entendemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor não pode se fazer infiel, porque o Senhor é amor, o Senhor é verdade, o Senhor é fiel, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém, irmãos, obrigado. Pode se assentar, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu queria iniciar essa palavra te deixando uma pergunta. Quem você é? Quem é você? Isso para você mesmo, tá? Não que alguém venha falar de você, ou até mesmo alguém possa ver isso em você. Mas quem é você no reino de Deus? Quem é você em Jesus? Que muitas vezes, quando essa pergunta nos é feita, quando é me feita também, feita a mim, a primeira coisa que às vezes vem à mente é o que éramos, naturalmente falando, e o que somos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo ele fala, vejam quem vocês eram, e ele faz uma lista, beberrões, faladores, malfeitores. Então, vejam quem vocês eram. Mas quando se trata do reino, de ser filho, estar dentro do reino, quem eu sou dentro do reino? Como Deus me vê dentro do reino? E como eu disse, muitas vezes nos vem à memória, eu era um beberrão, hoje eu não sou mais, glória a Deus. Eu fumava, eu bebia, eu brigava, eu jogava, e aí vem uma relação daquilo que éramos e daquilo que somos. Isso é muito natural. Mas o que eu peço ao Espírito Santo hoje, que Ele te mostre quem realmente você é, se tratando espiritualmente do reino, como filho. Quem você é como filho dentro do reino. Quem eu sou na presença de Deus, quem eu sou na presença das potestades. Quando se falamos potestades, falamos das hostes malignas, os demônios, Satanás. Quem sou eu? Como que ele me vê? Um ex-fumante? Um ex-brigão? Sim, ele sabe de tudo isso. E tenta muitas vezes trazer isso de volta. Ele quer colocar isso de volta nas nossas vidas. Mas o que Deus te pergunta, o Espírito Santo te pergunta hoje, quem é você? Dentro do reino, como você é visto por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e pelas hostes, e até mesmo pelo mundo, porque a Bíblia diz que nós somos carta escrita, nós somos carta aberta, carta escrita do Senhor, não com pedra, não na pedra mais, mas no coração, no testemunho, naquilo que vivemos, naquilo que testemunhamos de Deus. Então quem somos nós? Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 19. Enquanto você abre, eu vou relatar um pouco, trazer à nossa memória, na verdade, já somos conhecedores da palavra de Deus. Mas vou trazer à nossa memória o povo de Israel que esteve cativo. Nós conhecemos, somos conhecedores da palavra de Deus e sabemos que no livro de Êxodo, o significado de Êxodo é saída, a saída. Êxodo foi quando Deus ali tirou o povo do Egito, relata a história do povo quando Deus tirou do Egito. Esse povo, quem era esse povo? Quem era esse povo que Deus tirou do Egito? Eram escravos, sim, mas eram murmuradores, blasfemadores, eram briguentos, eram tudo aquilo que nós provavelmente já fomos ou mais, ou menos, né? Porque tem coisas que nós fizemos que provavelmente eles nem passou pela cabeça deles. Mas era um povo rebelde. E Deus libertou esse povo. Era o povo que Deus amava. Era um povo que Deus tinha uma promessa. Deus tiraria eles do cativeiro. Deus libertaria aquele povo de mais de 400 anos de escravidão. Mas era a promessa de Deus. Talvez, olhando humanamente, aquele povo não merecesse. Talvez, olhando humanamente para a minha vida e para a tua, não merecíamos. A própria palavra de Deus fala, nós não éramos dignos. Nós não éramos dignos de estar na presença do Pai. E por que somos dignos hoje? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo,
Pagou um preço caro de sangue e nos comprou. Por isso, hoje, nós temos acesso ao Pai, livre acesso ao Pai. Então, nós hoje somos libertos por Jesus. Mas vivíamos, vamos assim dizer, no Egito. Estávamos lá no Egito, no mundo, fazendo todas as coisas iguais ou piores do que aquele povo que foi liberto e que estava cativo. Aí Deus liberta esse povo, tira esse povo com mãos fortes, fala da mão de Faraó, faz passar pelo mar vermelho, abre o mar, faz maravilhas para aquele povo, alimenta aquele povo, traz água para aquele povo, traz carne para aquele povo. O que o povo precisava, ele fazia, o Deus fazia. Um povo rebelde, um povo que aparentemente não merecia. Deus faz o tabernáculo para morar e habitar junto com o povo, onde estava a arca, onde estava a presença de Deus. Deus se fez presente com o povo, com esse povo. Que talvez, como você estava repetindo, talvez humanamente falando, não merecesse. Quem era esse povo? E quem foi esse povo? E como eles foram, como foram transformados, como eles viveram, como se apresentaram na presença de Deus. Aqui em Êxodo capítulo 19, Deus faz uma promessa a esse povo. Êxodo 19, 3. Capítulo 19, versículo 3. Aqui Moisés sobe ao Monte Sinai, aonde ele vai falar com Deus. Ele vai ter vamos assim dizer, um tete-a-tete, vai uma palavra com Deus. E aqui no 3 ele fala assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: assim farás a casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei sob asas de águia, como vos levei sob asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis as minhas propriedades peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Até aqui. Então Deus faz uma promessa a um povo que caminhava com Moisés, nós entendemos, murmurando, falando, reclamando com Moisés, a ponto de Moisés, vamos assim dizer, perder muitas vezes a paciência com esse povo, porque era um povo que estava ali caminhando na presença de Deus, tinha tudo o que precisava para viver a caminhada até a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Mas era um povo que, em todo o tempo, eles murmuravam. E Deus falou: eu faço uma promessa para vocês, eu tenho uma promessa para a vida de vocês, independente, porque o meu amor por vocês é maior do que todo o defeito que vocês possam me apresentar como escravos, porque o povo vinha como escravo ainda. Eles saíram do Egito, mas caminhavam como escravos. A ponto de chegar a Moisés e falar: Moisés, você nos trouxe para nos matar no deserto? Lá no Egito, nós tínhamos batata com cebola. E nós temos saudade das batatas com cebola. Quem era esse povo? Estavam ali vivendo na presença de Deus. Eles presenciavam Deus, viviam com Deus, tinham Deus o todo o tempo. A nuvem de fogo que caminhava com eles à noite era a presença de Deus. A coluna de fogo. E a nuvem de dia, que protegia do sol, era Deus. Então Deus nunca abandonou esse povo. E fez uma promessa: vocês são sacerdotes, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, os meus concertos, então sereis as minhas propriedades peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que maravilha. Deus pega um povo, basicamente, humanamente falando, sem valor algum, para o ser humano, sem valor algum, mesmo para Faraó, sem valor algum, e ele fala: vocês vão ser minha propriedade peculiar. Vocês são meu, exclusivamente meu. E a terra toda é minha. Por isso, eu escolhi vocês, porque eu tenho vocês como propriedade peculiar. E vós me serei reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Sacerdote. Deus, quando ele, ali em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala assim, que Deus nos escolheu,
Deus escolheu a Jeremias do ventre da mãe. Mesmo antes da formação do ventre, Deus já conhecia Jeremias. Mesmo antes de ele entrar no ventre da mãe, Deus fala, eu já te conhecia, eu já sabia quem você era, e eu te tinha por profeta já. Olha o quanto Deus nos ama e o quanto você é propriedade peculiar de Jesus. Talvez você não tenha imaginado isso, mas Jesus já te conhecia antes de você entrar no ventre da mãe. Olha bem, antes de você ser formado, antes de que seus pais pensassem em ter um filho, Deus e Jesus já te conhecia. E Ele já tem uma promessa para você. Talvez Ele te levante como um profeta, como levou um Jeremias. Talvez Ele te levante como um missionário. Talvez Ele te levante como um pastor. Talvez Ele te levante como uma bomba para explodir o inferno, saquear o inferno e povoar o céu. Deus te conhece. Deus sabe quem você é e sabe quem eu sou. Então, por isso, nós não temos como nos esconder de Deus. Deus sabe quem é o pastor Luiz. Deus sabe o que ele faz, Deus sabe todas as coisas que ele faz. E Deus sabe o começo e o fim. Deus sabe que antes de eu entrar no ventre da minha mãe, Ele já tinha um propósito comigo. Eu nunca contei meu testemunho assim, por inteiro, sempre por pedaços. Um dia Deus vai me preparar para contar. Eu fui tomado por câncer com 5 anos, câncer maligno. Estava à morte, eu já estava morto. Com 5 anos, eu fui condenado à morte. Será que Deus não sabia? Será que Deus não via a situação que a minha família passava, o que eu estava passando naquele momento, que eu estava definhando e eu estava morto? Morto por quê? Porque eu tenho alguns flashes de lembranças dessa época. Eu lembro que fazia-se muitas viagens. Meus pais faziam muitas viagens. E nessas viagens eram com ônibus, não era com carro, por ônibus, e a 800, 900 quilômetros de distância, estrada de chão. Porque na época nem todo lugar tinha asfalto, não era asfaltado. E eu lembro que o médico falou para minha mãe, não traga mais seu filho para o hospital, porque vocês vão matar ele no caminho. Ele não tem salvação mais, não tem como, ele está morto. Essa era a resposta. Essa foi a resposta dos médicos. Mas Deus, como me conhecia antes de eu entrar no ventre da mãe, Ele já tinha uma promessa para mim. Ele tinha algo grande para mim. E eu lembro que, isso eu não lembro assim, eu lembro que meus pais me contaram. Muitas coisas foi porque meus pais e meus irmãos mais velhos me contam. Até hoje, lembram mais do que eu. Porque eu era muito, muito novo, tinha 5 anos. E eu lembro que minha mãe me contou que quando eu fui condenado à morte, que eu estava já definhando, eu já não tinha mais vida, a minha mãe era católica. Sempre foi católica na época. E ela contou que ela estava em frente a um rádio. Olha para você ver como Deus, Ele não desampara. Se Deus tem promessa, meu irmão, Deus te conhece, Ele tem promessa para você, Ele tem coisas grandes para você. E Ele vai cumprir, porque Ele é, como cantamos, Ele é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, e Ele não volta atrás. Independente do que o diabo possa preparar, Ele não volta atrás. Eu lembro que ela falou que eles estavam em frente a um rádio, escutando o rádio sem dar atenção no rádio, mas o rádio ligado. Ali já estava a mão de Deus. E esse pastor que estava ministrando no rádio, ela não tinha prestado atenção que era um pastor também. Esse pastor ministrando no rádio, que eu nem sei quem é, sei que com certeza é um grande homem de Deus. Ele falou assim, se o médico falou, se a medicina disse que é para a morte, o estado é para a morte, Deus fala que é para a vida. E pediu para que eu colocasse um copo com água na frente do rádio. E com a tua fé, ele falou, você vai colocar esse copo com água e vai dar para a pessoa que está enferma, que é para a morte. Ela fez todo o processo com a fé dela, sem conhecer, sem ser evangélica, vamos dizer, sem ser crente. Mas havia uma promessa de Deus. E estava se cumprindo ali naquele momento. Ela pôs a água, abaixou a cabeça, o pastor orou, e ela levou para mim. E meu pai conta que voltaram a conversar com a minha mãe. Novamente deram água lá no quarto, eu estava no quarto, e voltou a conversar com a minha mãe. Conversar o quê? Como faria o sepultamento. Como meu pai era um funcionário do DR, ele falou, talvez a firma pague, talvez o DR pague o caixão, porque ela não tem condições de pagar caixão.
Então a minha morte estava decretada, irmão. Não somente o inferno achava que eu estava morto, mas a minha própria família já tinha desistido. Mas Jesus não tinha desistido. E logo em seguida que eles deram água, eu tinha um tumor maligno nas costas, aqui assim. Então eu não podia me mexer, eu vivia de bruço. E meu pai fala que quando estavam conversando sobre isso, ele olhou na direção do quarto, um corredor. Eu estava sentado no chão, normalmente. E ele falou para minha mãe, o Luiz está sentado, ele não senta. Como é que ele sentou? E eles foram lá, correram e tiraram aquele curativo que tinha em cima. Só tinha uma pele murcha, meu irmão, tinha sumido tudo. Esse Deus que me tirou do monturo, esse Deus que olhou para mim, sem eu ter valor algum, humanamente falando. Mas ele falou, como disse para esse povo, eu tenho promessa sacerdotal para a tua vida. Você é propriedade particular minha, peculiar minha. Você é exclusivo meu. E saiba que você é exclusivo do Senhor, meu irmão. A Bíblia diz que o diabo não pode te tocar. O maligno não pode te tocar. Porque você é a exclusividade de Deus. Deus te tem como exclusivo, único, específico. Você é dele. Mas para isso, ele disse aqui, olha, como ele disse aqui, se vós guardardes os meus mandamentos, os meus concertos. Existe uma regra, vamos assim dizer, existe algo que Deus te pede para nós. Fidelidade à sua palavra, fidelidade aos seus mandamentos, fidelidade ao próprio Deus. Se vocês fizerem isso, vocês são propriedade particular, peculiar. O inimigo não toca, vocês são as meninas dos meus olhos. É algo muito tremendo, especial, que Deus o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos entender que você pertence ao Todo-Poderoso, como ele disse, a terra toda é minha e vocês são meus. Vocês imaginem, a terra toda é do Senhor, e ele fala, e vocês também são meus. Deus zela pela tua vida enquanto você dorme, Deus zela enquanto você trabalha, Deus zela em todo momento. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que Ele coloca um anjo a todo momento para que caminhe com você, para que nada te aconteça. Você é propriedade do Senhor, meu irmão. Abre comigo agora em 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finalzinho, lá quase no final da Bíblia. Quase no final, perto de Apocalipse já. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe, irmãos, e mesmo eu sendo curado, mesmo Jesus me tirando da morte, por algum tempo, eu fiz como filho pródigo ainda. Eu andei por um bom tempo longe da presença do Senhor. Eu fui entregar minha vida literalmente a Jesus, aos 33 anos de idade. Foi onde eu conhecia Jesus de ouvir falar, porque minha mãe falou muito de Jesus para mim. Minha mãe se converteu depois da cura, a minha família se converteu. Então eu conhecia Jesus muito de ouvir falar, mas eu nunca conheci Jesus, de como ele andar, sentir, estar presente, sentir a presença dele e entender que eu pertenço a ele. Então isso eu não conhecia. Aos 33 anos eu conheci Jesus. Literalmente eu entreguei minha vida e passei a conhecer Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Jesus, já agora aqui no Novo Testamento, depois dele ter te comprado, depois dele ter pagado o preço, ele fala, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Hoje eu tenho que ter prazer, meu irmão, de quando eu conto esse testemunho, eu tenho que ter prazer, alegria, de olhar para Jesus, olhar para o que o Jesus tem feito na minha vida, falar, Senhor, eu não sou digno, não merecia isso diante do que eu fiz. Mas o Senhor me ama, o Senhor me tem como propriedade exclusiva.
Você é propriedade exclusiva do Senhor. O que é ser exclusivo? Exclusivo é único. Por exemplo, eu sou casado, casei, diante da lei dos homens, diante da lei de Deus, estou há 30, tomara que eu não erre, irmão, estou há 38 anos casado. Minha mulher, ela nem está aqui hoje, ela já saiu. Tomara que eu não erre, mas é 38 anos casado. Creio que seja isso mesmo, 38 ou 37. Estou ali. 38 anos casado. Então, quando eu entendi o que era o meu casamento, quando eu coloquei na presença de Deus, eu me tornei propriedade peculiar e exclusiva da minha esposa, único. Eu sou único dela, e ela é única minha. Isso é exclusividade. Então, quando eu conheci Jesus, eu me tornei único dele, exclusivo dele, só dele, de mais ninguém. Fidelidade. Da mesma forma que hoje eu busco ser fiel, eu corro, faço de tudo para ser fiel à minha família, à minha esposa, eu busco ser fiel a Jesus Cristo porque eu sou o único dele, eu sou exclusivo dele. Sacerdócio real, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele fala assim, vós que em outro tempo não erais povo, nós não pertencíamos ao reino de Deus, nós não pertencíamos a uma nação santa, como diz ali, nós estávamos aonde? Como diz ali no versículo 9, nas trevas, mas ele tirou das trevas e trouxe para a luz. E quando ele trouxe para a luz, ele fala, agora, dentro da luz, quem são vocês? Dentro dessa luz, quem somos nós? Quando estamos passando pela dificuldade, pela prova, pela luta, quem somos nós? Quem somos nós? O que declaramos ao reino das trevas, quando estamos passando por todo tipo de dificuldade, seja qual for ele? Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes você está vivendo, eu ou você estamos vivendo uma situação tão difícil, que quando olhamos para o irmão que está com dor de cabeça, fala, mas ele está com dor de cabeça? O irmão está é só uma dor de cabeça. Meu irmão, é a dor de cabeça dele. Aquela ali é a dor dele. Talvez ele nem saiba o que você esteja passando, mas só quem vive a situação sabe o tamanho do problema. Só quem está passando pela tempestade sabe o tamanho da ventania que está enfrentando. E às vezes essa ventania para mim pode parecer pequena, mas para aquele que está vivendo, para aquele irmão que está vivendo, para ele é grande. Para ele, aquela tempestade é muito grande. Às vezes pode ser até uma intriga familiar, que a gente sabe que lá na frente vai ter conserto, daqui a pouco estão tudo certo. Sim, mas aquele momento é terrível. Aquele é um momento terrível que está sendo vivido pelaquela pessoa, por aquele irmão. Então, nós vivíamos nas trevas e estamos na luz. E essa luz hoje, nós entendemos que é Jesus. Essa luz, ela me traz cura, ela me traz salvação, me traz libertação, ela restaura a minha vida, ela restaura o meu casamento, ela restaura a minha família, ela restaura os meus filhos, que esteja eles aonde estiverem. A luz que hoje habita em mim, Jesus, Satanás e seus demônios precisam entender de que eu sou exclusivo dessa luz. Eu sou exclusivo dele, eu sou para ele, eu vivo para ele. Então, o que pode, como diz em Romanos, o que pode o homem fazer por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes deixamos de declarar isso em meio à luta, em meio à tribulação? Satanás, eu posso estar vivendo esse momento triste, eu posso estar vivendo esse momento difícil, mas se Ele é por mim, você nada pode fazer, até porque eu sou exclusivo dEle, eu pertenço a Ele, e eu sou exclusivo dEle, e muito mais, Satanás, eu sou a menina dos olhos dEle, e Ele me diz, Ele fala para mim que eu sou a noiva, Ele me conhece como noiva, Ele me diz pela sua palavra que eu sou ovelha de um único pastor, eu não sou ovelha rebelde, perdida, eu sou ovelha de um único pastor, Jesus Cristo. Ele me vê, ele me fala que eu faço parte dos pequeninos dele, dependentes dele, aqueles que dependem dele. Ele fala assim, olha, esses são os meus pequeninos. E muito mais, você sabe como Deus te vê? Como santuário do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Abre comigo em 1 Coríntios, volta um pouquinho agora, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6.
Olha o quanto você é importante. Olha o quanto Deus te resgatou, te tirou das trevas e te fez importante. Porque a Bíblia fala que, em João capítulo 1, versículo 12, fala: a todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, todos quantos saíram das trevas e vieram para a luz, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Hoje é quarta-feira, irmão, é de ensino. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você é filho, e não simplesmente filho. Ele fala que todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Quando Satanás olha para você como filho, ele não vê um filho como nós vemos, talvez, o nosso filho. Esse é meu filho. Não, Satanás, esse é o meu filho, e ele tem poder na vida dele. Essa é a menina dos meus olhos, e tem poder. Esse é o santuário vivo de Deus, e aí tem poder. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler do 18. Versículo 18. Então, vamos ler do 15, para a gente poder entender melhor, para ficar mais completo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Ao pastor? Não, em nome de Jesus, não. Pertence a Deus. Olha bem, olha a maravilha de Deus, olha o mistério de Deus. Então Deus pega o pastor Luiz, eu vou dar esse exemplo em mim, tá? Sempre em mim. E lógico que você tem esse exemplo para você, o Espírito Santo. Pega o pastor Luiz, um homem, como disse, brigão, beberrão, falador, que para a sociedade provavelmente não tinha valor algum. Como a Bíblia diz, pega e tira lá do monturo, para o mundo já não valia nada, não tinha valor. Ele tira do monturo, traz para a sua presença, coloca a sua luz e o seu amor e faz morada nele. Quando falamos de Espírito Santo e Deus, a vida de Deus está em mim, está em você. Deus escolheu a mim e a você para morar. Lembra que lá no Antigo Testamento, Deus tinha o tabernáculo onde Deus habitava, no Santo dos Santos, tinha o holocausto, tinha todo vamos dizer, o sistema ali para poder se chegar na presença de Deus. O sacerdote, ele se preparava, fazia o holocausto para poder se chegar na presença de Deus e trazer um animal, se matava aquele animal e ali era perdoado os pecados da nação, do povo. Aí Jesus vem, compra a tua vida e a minha vida com seu sangue e faz mais. Deus agora não habita mais naquele tabernáculo. Deus não está mais, a presença de Deus não está mais na arca. A presença de Deus está em mim, está em você. Deus decidiu habitar em mim e em você. E aí, nós não damos, às vezes, muito o devido valor. Quem é você, como filho? Quem é você? Como é que Deus te vê? Como é que Satanás, como é que seus demônios me vê? Ele vê ali o templo do Espírito Santo, ele vê a presença de Deus, ele vê a morada de Deus. Lembra quando Jesus chegou ali, naquele endemoniado de Gadareno, chamado de Gadares, o endemoniado de Gadareno, naquela passagem, onde tem um homem que está em cima de sepulcros, e Jesus chega até ele, e aquele endemoniado, aqueles demônios chegam e falam: Jesus, Filho do Altíssimo, que tenho eu contigo? Essa foi a resposta dos demônios. Assim os demônios viam Jesus. Que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo. O que ele quer dizer? Eu não tenho nada,
eu não posso nem estar na sua presença. E a gente sabe que depois desses demônios chegam, Jesus repreende, eles falam, não nos mande para o inferno. Os demônios pedem, não nos mande para o inferno, me mande para aqueles porcos. Agora você imagina, meu irmão, você como propriedade peculiar, você como propriedade exclusiva de Deus, você com a presença de Deus, os demônios te veem assim, te vê luz e filho do Altíssimo. Quantos de vocês lembram quando o pastor César tem uma vida de guerra, o pastor César é um guerreiro, todos conhecem o pastor César, sabe que ele vive em guerra espiritual, né? Ele vive numa guerra espiritual porque o trabalho dele que ele tem, espiritual, ministerial, como a Casa de Recuperação, a gente sabe que é uma guerra diária. Então ele tem muitos confrontos espirituais. E ele contou aqui um testemunho basicamente assim, que ele deu de frente com uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa de demônios, e esse homem não era pequeno, esse homem era grande. Esse homem, ele conta que ele tinha que olhar para cima para poder falar com o homem. Mas aí esse endemoniado, esse homem sendo usado pelo demônio, o demônio falou para o pastor César, quem é você? Naquele momento, é lógico que talvez a carne, o ser humano, até trepide um pouco, estremeça um pouco diante de um homem daquele tamanho. Né? O pastor César é pequenininho. Mas aí vem a luz, aí vem a presença do Espírito Santo. Aí é a hora de mostrar quem eu sou no reino de Deus. O pastor César conta que ele falou, eu sou filho do Altíssimo. E aquele homem caiu endemoniado no chão. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu no reino espiritual? Como é que os demônios veem? Filho do Altíssimo? Então, eles têm que bater em retirada. Eles têm que bater em retirada. Eu lembro também que uma vez, quando eu pastoreei a igreja de São José dos Campos por 5 anos e meio, a Ágape em São José dos Campos, 5 anos e meio. Em uma situação, um rapaz se converteu, e eu conto que o braço dele era a minha perna. O braço do rapaz dava a minha perna. O rapaz era muito grande, muito forte. E ele se converteu, ele estava nas drogas, ele passou pelo encontro, ele teve um processo de libertação. Só que nesse processo de libertação, o inimigo, lógico que não ia estar contente com ele, com a família. Ele tinha 2 filhinhas, a mulher e 2 filhas. E eu estava na igreja passando a escola na época de Gamaliel, que é, né, a escola de Gamaliel, os ministérios, hoje ministério, mas Gamaliel. E eu lembro que era numa parte da manhã. E aí a pastora Rose ligou, eu vi que era pastora, eu atendi o telefone, pedi licença. Ela falou, olha, o rapaz está endemoniado, vem até aqui. Eu falei, olha, vai lá você, pega um casal, falei, pega o casal X, vai lá e repreende esse demônio, porque esse demônio não é o homem que repreende, é o Espírito Santo. Então vai você. Eu estou aqui dando a escola agora, vai você. Ela foi. Passou-se um tempo, ela falou assim, ligou de novo, falou, olha, o negócio está feio aqui, vem para cá. Aí eu pedi licença para os irmãos, falei, eu tenho que ir, e fui. Quando eu cheguei na porta dessa casa, que eu encostei meu carro, eu escutei quando ele gritou lá de dentro, o demônio, você veio aqui, seu desgraçado, eu vou te matar, ele falou. Eu estava por lá de fora. É lógico, irmão, naquele momento, um homem que tem o braço, a perna, o braço dele da minha perna, e é muito maior que eu, você acaba pensando, falei, vou entrar, eu tenho que entrar. E até que minha mulher estava lá dentro, eu falei, tenho que entrar. E eu entrei. E quando eu entrei, ele foi até a gaveta da cozinha, eu escutei o barulho, ele pegando faca. Era faca, alguma coisa, estava barulho, mexendo na gaveta. E ele veio com uma faca na mão. Ele veio para o meu lado e falou, eu vou te matar, seu desgraçado, ele falou. Naquele momento, lógico que você dá uma meia parada e pensada, mas eu falei, eu sei quem eu sou. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele homem caiu com faca e tudo no chão, meu irmão. Ele despencou no chão. Aí eu olhei para trás. Eu sei que é bizarro, mas os diáconos tinham ido embora. Eles tinham corrido. Eles tinham saído e me deixaram sozinho. Foram embora. E aquele rapaz, houve um processo de libertação. Aquela casa cheirava bebida. Num processo de libertação, tinha cheiro de bebida alcoólica, cheiro de charuto, cheiro de todo tipo que você imaginava, começou a fluir naquela casa. E eu entendi, falei, Deus, o Senhor está trazendo libertação para essa família. E naquele momento, irmão, Deus revelou que um demônio que agia dentro da família estava alojado dentro daquela casa, até mesmo pela filha dele, que quando eu comecei a perguntar, a falar, ela falou, eu vejo um vulto sair daquele canto. Nós repreendemos, oramos, Deus fez uma limpeza na vida daquelas pessoas, trouxe eles para a luz. E tenho certeza que Deus tinha ele preparado para eles, tudo o que tinha preparado para nós, o que preparou para nós hoje. Mas esse rapaz levou uma vida tão difícil, irmão, que eu vou para finalizar.
Ele jogou a mulher dele do segundo andar. Ele só não matou a mulher dele, porque ela bateu numa edícula, uma casa que tinha embaixo, quebrou todas as telhas, ela teve 2 lances de queda. Mas quebrou clavícula, quebrou braço, quebrou costela, quebrou tudo. Ele acabou com a vida dele. Porque ele não, como disse lá em Êxodo, não deu ouvido. Ele não quis ouvir a voz do Senhor. O Senhor abriu as portas para ele 2 ou 3 vezes, e ele não quis. Quantas vezes Deus já nos abriu a porta? Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes Deus já nos falou, vocês são propriedade peculiar minha, vocês são exclusivo meu. Mas para isso, precisa de posição. Precisa tomar uma posição. Se eu sou filho de Deus, então eu vou tomar essa posição. Assim como o Senhor me ensina pela tua palavra, assim como Jesus me ensina pela sua palavra. Eu tenho que ter autoridade, eu tenho que agir com autoridade, porque eu sou filho de Deus e sou exclusividade de Deus. Talvez o mundo nos mostre o que está acontecendo, né? Talvez não, nos mostre o que está acontecendo. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. Parece que as coisas estão indo de mal a pior. E realmente estão. Mas eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Independente de posição, quem está em cima, quem está embaixo, ou quem está mexendo, quem vai mexer, ou quem vai mudar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não pode mudar. Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos, nós somos a noiva, nós somos ovelha de um só pastor, que é Jesus Cristo. E dele nós não podemos nos apartar. Amém? Glória a Deus. E às vezes a gente costuma dizer que, é verdade, a gente aceita Jesus, amém? Quando a gente vem aqui à frente, a gente aceita Jesus. Eu vou aceitar Jesus como Senhor da minha vida, amém. Só que existe um processo, que antes de você aceitar, como aconteceu lá, Jeremias, eu já te conheci antes do ventre da madre, eu já te conhecia. Quando a gente vem aqui na frente entregar a vida para Jesus, Jesus já sabia. Não foi uma posição somente nossa. Foi uma posição do Espírito Santo que comoveu meu coração e eu estou cumprindo o chamado do Senhor porque Ele já me escolheu. João, abre comigo em João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 16. Amém? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus, ele fala, eu escolhi vocês, eu nomeei vocês. Para quê? Qual a finalidade de Deus ter nos escolhido? Qual a finalidade de Jesus ter te escolhido, ou me escolhido? Para que você dê fruto. Aqui na passagem de João 15, que fala João capítulo 14, na verdade. Ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Por que ele fala que ele é a videira verdadeira? Porque ele dá fruto. Em Jesus gera fruto. Jesus não é uma videira infrutífera, não tem como ele ser infrutífero. Então, eu sou a videira verdadeira, ele fala. Todo aquele que estiver ligado a mim, vai dar fruto. Todo ramo que estiver ligado a mim, vai dar fruto. E ele fala assim, e sem mim, nada vocês podem fazer. Sem a presença de estar ligado em Jesus, sem a presença em Jesus, nada nós podemos fazer. Nós não temos capacidade de fazer nada dentro do reino. Nós não temos capacidade de declarar nada dentro do reino. Mesmo como filho de Deus, eu posso chegar e falar, olha, eu pertenço a Jesus, mas se eu não pertencer a Jesus, dentro do reino, isso não tem valor. Porque realmente eu tenho que se deixar ser escolhido e dar fruto. E que fruto é esse? Aquele que está em Gálatas. O fruto do Espírito. Deus espera que nós sejamos uma árvore frutífera. Deus espera que como árvore a gente apresente frutos a Ele. Lembra daquela passagem da figueira? A figueira seca? Jesus chega com seus discípulos e apresenta uma figueira linda, cheia de folha. Talvez para a sombra fosse a coisa mais maravilhosa, talvez aquela figueira. Mas ele fala, olha, não tem fruto, é seca. Corta ela e lança no fogo.
porque não gera nada, não gera frutos, só serve para ser queimada. Aqui, quando fala em João, fala do ramo e fala, corta os ramos que não dão fruto e lança no fogo. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Ter Jesus e não entender que você é propriedade dele, que você é peculiar dele, que você é exclusivo dele, que você como filho tem poder de Deus sobre a tua vida, que você como filho tem poder sobre as trevas. Ter tudo isso e não exercitar é não gerar frutos. Jesus espera que a gente apresente frutos para ele dentro do reino espiritual. Talvez você tenha gerado frutos grandes naturalmente. O que são os frutos naturais? Talvez você tenha distribuído cesta básica, talvez você tenha ajudado os pobres em todos os sentidos, talvez você tenha feito isso, tenha feito aquilo, mas dentro do reino. O apóstolo Paulo fala assim, que as obras, elas são importantes, mas as obras sem fé, ela é morta. A obra sem fé é morta, a obra sem a presença de Jesus, ela é morta. E uma das passagens que nós vemos isso, que sem a presença de Jesus, sem ser propriedade peculiar dele, exclusiva dele, isso não vai trazer resultado, são os filhos de Cefas. Quem são os filhos de Cefas? Cefas, lógico, era um homem. E seus filhos, quando viram Paulo, quando viram os discípulos ali, pregando, falando, expulsando o demônio, profetizando, trazendo cura, eles quiseram fazer a mesma coisa, sem ter Jesus, sem ser exclusivo do Senhor. A Bíblia fala que eles chegaram e falaram, olha, chegaram no endemoniado e falaram, olha, no nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. Sabe o que o demônio falou? Eu sei quem é Paulo. Eu conheço Paulo. E eu sei muito bem quem é Jesus. Mas vocês eu não conheço. Mas vocês não têm autoridade. E a Bíblia fala que eles levaram uma surra tão grande, esses dois filhos de Cefas, levaram uma surra tão grande, que saíram nus. O endemoniado arrancou até a roupa deles. Por quê? Porque eles não eram propriedade exclusiva do Senhor. Eles não eram filhos, não tinham o poder de filho. Não como os discípulos, que eram propriedade exclusiva de Deus, eram luz que resplandeciam nas trevas. Agora aqui, nesse momento, há uma igreja conhecida como uma igreja viva. Uma igreja onde tem filhos, onde tem poder. Então, por que não estamos exercitando? Por que não estamos colocando em prática? Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Quem é você? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Quem é você? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem é você diante da tribulação? Eu sou filho de Deus, eu vou passar. Por quê? Porque ele fala que nenhuma luta, ele não me dá um peso maior do que eu possa carregar. Se eu estou passando por esse momento, é porque ele permitiu. E como filho eu vou passar, porque eu sou luz, eu sou propriedade dele. Aleluias! Glória a Deus! Deixa o Espírito Santo fortalecer isso no teu coração, meu irmão. Nós vivemos num mundo pecaminoso, sim. Nós vivemos num mundo, eu costumo dizer, nós nadamos contra a maré e andamos contra o vento nesse mundo. É ou não é? A Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa morada. Nós estamos de passagem nesse mundo. Mas o tempo que eu viver aqui, o tempo que Deus determinou de vida para mim aqui, eu tenho que manifestar a presença de Jesus, eu sou filho de Deus. E muito mais. Ele diz que eu sou representante dele aqui nessa terra. Ele fala que eu represento ele, você representa Jesus. Aonde você está, você é representante de Jesus. A luz tem que brilhar, meu irmão. Jesus Cristo falou, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E ele fala que a luz, para brilhar, ela tem que estar onde? No alto. A luz, se eu colocar ela debaixo do púlpito aqui, talvez você veja um reflexo dela, talvez, alguns flashes dela. Mas quando ela é colocada no alto, meu irmão, ela clareia todo o ambiente. E nós somos luz do mundo, nós temos que clarear, nós temos que mostrar a luz do mundo. Agora nós somos sal da terra. Nós fazemos a diferença, meu irmão. Um arroz, né? Vou falar arroz porque é uma comida bem brasileira, né? O feijão. Um arroz e um feijão salgado demais, ele é bom? Não, não dá nem para comer. E sem sal? Só se for alguém tiver uma tradição japonesa, né, que gosta de comer sem sal. Né, que eu já comi já numa casa japonesa, não é muito bom. Mas sem sal ele é bom? Não, também. Eu estou falando de um costume que nós temos no nosso alimento. Mas quando ele é temperadinho, naquela porção certa, né, a gente costuma colocar um alhinho, uma cebolinha, um salzinho na medida,
Aí você prova aquele arroz e você fala, perfeito. Não é assim? Nós somos o sal da terra, meu irmão, nós temos que dar a dose certa de tempero. O mundo, o inferno tem que olhar para nós e falar, ali não, ali é temperado, ali tem sabor. Ali não adianta eu querer jogar muito sal ou tirar o sal, porque ele não vai aceitar, porque ele tem a medida certa do tempero. Quando esse homem ou essa mulher de Deus se levanta, é com tempero, é com equilíbrio. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Nós somos a noiva, as ovelhas do Senhor. E quando Jesus te trata como ovelha, já vamos encerrar, meu irmão, agora, para encerrar. Quando o Senhor Jesus te vê como ovelha, meu irmão, Ele te vê dependente dEle. Uma ovelha, ela não tem autoridade, ela não é como uma onça, como um tigre, como um leão, ou também com qualquer outro tipo de animal, que tem garra, que tem defesa, sabe se defender, sabe atacar. A ovelha, vamos assim dizer, vou usar até um termo, ela é meio burrinha até, porque ela não se defende. Se ela não tiver um pastor para cuidar dela, ela se perde. É ou não é verdade? Por isso Jesus falou, olha, vocês são minhas ovelhas, e são de um só pastor, são meus. E como ovelhas, são dependentes de quem? De mim, Jesus. E como propriedade exclusiva, eu quero que vocês caminhem comigo e dependam de mim. Porque ovelha é dependente. Não sei se vocês já perceberam em filme. Quantos já perceberam em filme, ou naturalmente, para quem já viu uma criação de ovelha, vocês já perceberam que existe uma ovelha, uma delas, muitas vezes, que usa um sininho? Quem já viu? Eles não usam um sino? Eu já pesquisei muito sobre a ovelha, porque eu queria saber quem eu era, quem eu sou em Cristo Jesus como ovelha. Aquela que usa o sininho, ela é adestrada, ela é ensinada. Ela consegue andar e mudar de pasto, ela vai mudando. E as ovelhas que não são muito espertinhas, elas escutam o sininho e vão atrás. Aonde aquela ovelha com o sininho for, eu vou atrás. Eu estou indo, por quê? Porque eu não sei para onde ela vai, mas eu sei que é bom. Porque ela vai me levar em outros pastos. O pastor que conduz a ovelha, muitas ovelhas esperam o pastor trocar de pasto, elas não saem daquele lugar, por medo do lobo, de morrer, elas esperam o pastor conduzir elas. E Jesus falou, vocês são minhas ovelhas. Vocês podem ser fraquinhas, muitas vezes até errar, como eu disse, como burrinhos, até não tem noção. Mas se vocês estiverem comigo, vocês sempre vão ter o alimento certo, vocês sempre vão ter a porção certa. Como filhos e ovelhas, vocês sempre vão caminhar em direção certa, não vão se desviar, não vão cair no aprisco. Amém? Como ovelhas dependentes do Senhor, é assim que o Senhor nos quer. É assim que você é propriedade exclusiva do Senhor. É assim que você é propriedade peculiar, única do Senhor, como ovelha. Não como um leão, não como um gato, que é esperto, mas como uma ovelha que depende, que espera que o pastor conduza, que espera que o pastor dê a última palavra, para que possa, sim, ser edificado, como diz a palavra, na rocha, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dentro disso, quantos já ouviram falar, eu ouvi uma ministração uma vez de um pastor que teve na nossa igreja, há muitos anos atrás, talvez o pastor Kleber, que é um dos mais antiguinhos como eu, não velho, antigos, não é velho. Vai lembrar dessa ministração do pastor José Botelho. Ele deu uma ministração sobre ovelha, ele falou sobre ovelha, mas ele fez uma comparação com um animal muito ágil, que é o gato. Quantos já ouviram falar dessa comparação da ovelha com o gato? Não. A ovelha é dependente, totalmente. O gato, por mais que ele seja manhoso, tá ali igual nós temos aqui uns dois que ficam aqui na cadeira pedindo carinho, mas se ele cair fora aqui para o meio desse mato, ele pode ficar 3, 4 dias e ele volta. Ele sabe, ele é esperto, o gato é esperto. Ele não cai de qualquer lugar, né? Ele é ágil. E esse pastor José Botelho fez essa comparação, ele falou que havia um homem que tinha um gato, mas ele desacorçou, desanimou daquele gato. O gato roubava carne, é assim que gato faz, né? Rouba carne, roubava o peixe dele. Ele falou, eu vou dar um fim nesse gato. Eu vou pegar esse gato e vou dar um fim nesse gato. Ele pega esse gato, coloca dentro de um saco e caminha algumas quadras. Vai pelo bairro que ele morava, largou o gato lá e voltou, saiu correndo e voltou. Quando ele chegou na porta da casa, o gato está esperando ele. Chegou primeiro que ele. Ele falou, não, eu tenho que dar um fim nesse gato. Pôs o gato novamente num saco, andou mais longe ainda. E saiu correndo, desviando, para o gato não vir atrás dele. Só que é lógico que o gato não precisava que ele ensinasse o caminho. Quando ele chegou na porta da casa, o gato estava lá ainda, de novo. E ele falou, preciso tomar uma providência muito maior agora. Pegou o gato, entrou para dentro de uma mata e andou. Trilha, caminho, andou para dentro daquela mata. Sumiu para dentro daquela mata. E falou, agora eu quero ver, gato, você voltar. Largou o gato no chão, falou, agora eu quero ver você voltar. Aí ele olha para os lados.
Ele fala, por onde eu vim? Qual foi o lado que eu entrei dessa mata? Ele teve que seguir o gato para voltar para casa. Então, o gato é um animal esperto, por isso Jesus não falou que nós somos os gatinhos dele. Senão nós sentiríamos muito esperto olhar para o gato e falar, eu sou esperto. Mas quando nós olhamos para a ovelha, onde Jesus nos colocou, ele falou assim, é dependência. Eu falei burrinha, né? Mas não é nesse sentido, é que não tem inteligência mesmo. E você sabe qual é a única defesa que a ovelha tem, maior defesa que ela tem? Qual é a maior defesa que a ovelha tem? Porque ela não tem garra. Ela não tem garra, dente, nada para atacar. É o coice. O coice de uma ovelha é perigoso, hein? Ela pode quebrar uma perna. E o coice pode ser o murmúrio. Quantas vezes Deus vem nos limpar, né? Tirar os carrapichos, tirar as pragas que estão grudadas no pelinho. Você sabe que a gente chega até Jesus? Quando Ele vai tirar, dói. A gente acaba coiceando. Não deixa mexer, né? Então, como ovelha, meu irmão, é ser dependente. Se doer e Jesus estiver tocando, deixa tocar. Deixa arrancar os carrapichos. Deixa arrancar os carrapatos. Deixa arrancar toda a praga que tiver. E seja uma ovelha dependente do Senhor. Deixa o Senhor te transformar em luz, em noiva, em pequenino, seja o que for. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedor. Amém? Quem está chamando o grupo de louvor? Amém? E eu queria encerrar em Lucas. Abra comigo em Lucas, nós vamos estar, enquanto o grupo de louvor vem, a gente vai estar lendo Lucas. Falta um pouquinho só, Lucas capítulo 9. 9, 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Amém? Todos acharam? O título aqui em Lucas 9, 57 fala acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse outro, segue-me. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o meu reino. A Bíblia fala de seguidores de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, que queriam seguir a Jesus. O primeiro fala assim, olha, se te seguirei por onde quer que fores. A gente lembra um pouco de quem? De Pedro, né? Pedro falou para Jesus, eu vou até a morte com o Senhor, Jesus. E a gente sabe que Pedro negou ele 3 vezes. Naquele momento que ele negou, ele lembrou disso que ele falou. Eu vou contigo até a morte, Jesus. E Jesus fala assim, olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Provavelmente Jesus olhou para esse homem queria comodidade. Queria de um conforto. Eu te sigo, Jesus, mas eu preciso de um conforto. Eu preciso de um carro, né? Eu preciso de uma cama macia. Eu preciso talvez até ficar num hotel aí 5 estrelas ou 3 estrelas, pelo menos, no mínimo. Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer vir comigo? É luta, é guerra. Você quer vir comigo? Talvez você tenha que encostar a tua cabeça numa pedra. Como a pastora Carla falou no culto de domingo. Vocês querem ir para Borba? Sim. Muitos vão, graças a Deus. 40 vão. Mas vai ter pernilongo pequenininho lá, do tamanho de um beija-flor. Vai ter uns pernilonguinhos do tamanho de um beija-flor. Vai ter o banho, talvez seja meio escasso. Talvez a hora de alimentação não vai ser naquele momento que você que é costumeiro. Vai ser um momento, talvez você passe o dia inteiro esperando esse alimento, até ficar pronto. Estou dando alguns exemplos, irmão. Jesus falou, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer vir comigo? Então venha. Mas entenda que a minha obra não é conforto. A minha obra não é um mar de rosa, vamos dizer. Você não vai estar sentado numa cadeira, tomando seu suco na beira da praia. Se isso for, isso é bom. Mas em relação à obra de Deus, ao chamado de Deus, provavelmente não, vai ser luta, uma luta intensa. E ele fala assim, no versículo 58,
59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus não estava ali censurando aquele homem porque ele estava preocupado com a morte do pai. Ele observou: o que tem de mais valor? A vida natural ou a vida com Cristo? Qual é o maior valor? É enterrar talvez os mortos? Esse tem um grande valor? Ou o maior valor é estar com Jesus, caminhar com Ele? No 60 fala assim, no 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, é preparado para o meu reino. O que significa que Jesus estava falando com um crente. Aqui está falando com pessoas que serviam a Ele. Porque estar com a mão no arado é porque já aceitou Jesus, já se converteu, já está na obra. O que significa lançar mão do arado? Antigamente, hoje não, hoje nós temos máquinas agrícolas aí, excelentes, com computadorizada. Antigamente era um boi que puxava e um pedaço de madeira que fazia a cava na terra, arava a terra. Ninguém é apto ao meu reino. Ele falou, fez uma parábola, uma comparação. Aquele que lança a mão do arado não pode entrar no meu reino. Aquele que olha para trás não pode participar do meu reino. Estar com Jesus é não olhar mais para trás. Estar com Jesus é como aquele povo: olha as batatas com cebola. Não. Talvez Satanás, quantas vezes já tentou me mostrar que quando eu era do mundo, eu bebia, eu fumava, parece até que eu era mais feliz, naturalmente. Quantas vezes ele jogou na minha cara: olha aquela pessoa que está bebendo cerveja, ele está contente, ele está feliz, como já fez comigo. Está vendo? Ele está dando risada, ele está feliz. E Jesus trazia essas palavras para mim: aquele que lançar a mão do arado não é apto para o meu reino. Se você olhar para trás, você não é apto para o meu reino. No dia que Satanás tentou lançar isso na minha cabeça, meu irmão, eu estava no meu carro, e quando eu ouvi Jesus falando: aquele que lançar a mão do arado não é apto para estar no meu reino, eu tenho certeza que Deus permitiu isso. Eu senti a presença de um demônio sentado no meu carro, e ele falou: volta e eu te mato. Ele não sabe o quanto ele me deixou feliz, pelas palavras assombrosas, mas me deixou feliz. Eu falei: eu não vou voltar mais, e nem quero morrer. Eu estou com Jesus, eu quero vida, eu pertenço a Jesus, eu não vou lançar a mão do arado. Aí o Espírito Santo confortou meu coração em relação ao que eu era, ao que eu sou, a minha família, o que Deus estava fazendo. O Espírito Santo trouxe toda a obra de Deus, e eu vi que aquilo era muito pequeno, aquela alegria era passageira. Uma alegria de bebida, uma alegria de um êxtase, isso é passageiro. Mas a alegria eterna de estar na presença de Deus, a alegria eterna de sentir que você é uma propriedade peculiar, exclusiva de Deus, isso não tem preço, meu irmão. Porque no momento mais tenebroso da tua vida, você vai poder declarar isso ao inferno: eu sou filho do Altíssimo, propriedade dele, e você não pode tocar em mim. Vocês não podem tocar em mim. Vocês podem até tirar, como diz a palavra de Deus, vocês podem até tocar na carne, mas na alma não toca mais, porque pertence ao Senhor, e ela tem um destino. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor, mas nesse momento de adoração, diante da palavra de Deus ministrada, a palavra de Deus, eu peço que o Espírito Santo abra o teu entendimento para que você possa entender: você tem valor, você é precioso. Não aceite as falácias do diabo. Lutas vêm e lutas vão, tempestades vêm e tempestades vão, mas a presença de Deus é eterna em você. Então lança fora todo medo, lança fora toda dor, porque o teu Jesus, o teu Senhor, aquele que te tem como noiva e como ovelha, Ele não te abandona nunca. Amém? Vamos adorar o Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim.
de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
ousado amor, oh, que deixa só pra me encontrar. Eu quero trazer uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. Aqui em Jeremias, você não precisa abrir. No capítulo 1, versículo 4, fala assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando isso. Mas eu vou colocar aqui agora como uma palavra profética para mim e para a tua vida. Assim veio a você nessa noite a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Antes de que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de você entrar no ventre da mãe, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Boca de Deus. Deus te estabelece na sua vida hoje. Deus firma no seu coração. Você é profeta de Deus, você é boca de Deus. E como filho de Deus, como propriedade peculiar e exclusiva de Deus, comece a profetizar. Comece a profetizar, não somente para a tua vida, mas comece a profetizar, comece a declarar a palavra do Senhor, comece a declarar no reino espiritual que você é propriedade exclusiva do Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Eu vou orar em cima dessa palavra, para que Deus firme essa palavra em nosso coração, para que Deus ministre essa palavra, não somente no dia de hoje, mas no dia de amanhã, no dia depois da manhã e até a volta do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença como igreja, como filhos, ó Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra ministrada hoje, do Teu trono aos nossos corações, ela venha gerar frutos para o Teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus, nós entendemos e sabemos que nós pertencemos ao Senhor, nós entendemos e conhecemos que somos propriedade peculiar, exclusiva sua. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, nos conduza, nos ensina, nos acrescente a nossa fé e nos dê sabedoria, para que possamos crer fielmente que nós pertencemos ao Senhor e somos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra seja firmada em nossos corações, ó Deus, e que ela venha gerar frutos 100 por 1, que nós possamos povoar o Teu reino, ó Deus, como profetas levantados por Senhor, como boca do Senhor aqui nessa terra, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém.